E Trump sabia que todo o mundo, a imprensa mundial, não era somente a imprensa americana, a imprensa mundial estava de olho no discurso dele. Ele mandou um recado fortíssimo para o mundo. Ele disse que durante os governos Obama, durante o governo Biden, durante os governos anteriores ao dele, sempre Vladimir Putin invadiu, por exemplo, a Crimeia, invadiu a Ucrânia, fez várias invasões e promoveu vários ataques. Mas, curiosamente, durante o governo Trump, Vladimir Putin não teve essa ousadia. Ele citou o ditador da Coreia do Norte e disse que até se dá muito bem com ele, independentemente das farpas. Ele dedicou um capítulo especial para falar da Venezuela. Veja só, ele foi certeiro. Ele tocou na ferida dos globalistas e principalmente dos esquerdistas lá da Europa. Ele foi certeiro. Ele falou, né, em patriotas, mas ele usou uma expressão interessantíssima, warriors. Ele colocou a palavra guerreiro como sinônimo de patriotismo e falou da importância de lutar para salvar a América e torná-la grande novamente. Ele tocou na ferida dos imigrantes, só que ele tocou de uma maneira diferente. Ele mostrou que durante o governo dele, aquele gráfico que salvou a vida dele, inclusive, que ele mostra, né, que durante o governo dele pararam as imigrações legais, durante o governo dele foi a menor taxa nos últimos governos americanos. Ele atribui grande parte da violência que está acontecendo através de gangues que vieram de outros países. Nós sabemos que é verdade, basta você ver o que está acontecendo na Califórnia. O governador do Texas fechou e foi para cima de Joe Biden, que teve que recuar em relação à imigração. Agora, por que ele tocou nesse assunto da imigração de forma delicada, mas deixando claro que os imigrantes ilegais não são bem-vindos na América, mas o imigrante legal sempre será recebido de braços abertos na América. Voltou à questão do muro, disse que vai construir, mesmo porque grande parte do muro já foi construído, ele vai terminar aquilo que ele começou. Ele mostrou que ele vai apertar para cima de pessoas ilegais nos Estados Unidos. Isso contra uma agenda. E a gente tem que começar a observar o que ele falou de fato. Mal acabou o discurso do Donald Trump, a CNN americana já estava fazendo a checagem de fatos, dizendo que ele produziu 15 fake news durante o discurso. Veja que eles continuam insistindo na mesma técnica e tática anterior. Eles querem porque querem colocar uma pecha de que o cara é antidemocrata, mas ele tocou nesse assunto. Ele falou que a democracia está ameaçada nos Estados Unidos e que, na realidade, ele vai defender a democracia. Apenas nisso eu vou fazer um adendo no discurso do Tucker Carlson, que citaram aqui, que o Tucker Carlson falou muito claramente. Como que se pode falar em democracia sem dar ao povo o direito de decidir o que o povo quer ou não? E querer impor agenda. E justamente numa imposição de agenda, o Trump falou de forma muito sutil, disse o seguinte: nos nossos esportes, homens vão competir com homens. Não vou permitir que homens disputem o esporte com mulheres. Vocês entenderam o recado que ele mandou? E vocês vejam que é um confronto a essa agenda mundial, que o que está acontecendo no Brasil não é algo isolado. Perceberam isso? O que aconteceu com o Brasil não é algo isolado. Eu não sei dizer quantas emissoras e quais delas no total transmitiram aqui. Eu sei que a CNN, a Fox e a NBC transmitiram. Mas aqui existem muitas emissoras pequenas, regionais, locais. O fato
é que ele sabia que a imprensa inteira do mundo todo estava atenta. E ele mandou um duro recado para a China a respeito de Taiwan. Ele mandou um duro recado para o Maduro na Venezuela. Ele falou com todas as letras a respeito do que está acontecendo em El Salvador. E a gente tem que lembrar que o Bukele está fazendo um grande trabalho, mas ele tocou nessa ferida. Ele falou a respeito da Turquia. O Trump mostrou toda a sua agenda. Ele mostrou que ele vai proteger a economia americana, mesmo porque ele foi eleito, ou melhor, vai ser eleito, para ser presidente dos Estados Unidos, não o presidente da Europa. Ele falou dos sindicatos e da proteção aos trabalhadores. Na agenda dele, ele deixou espaço para os latinos e para os negros. Veja que ele falou de improviso. Ele saiu do teleprompter e foi ser mais Trump do que nunca. E isso já está assustando a imprensa americana. Vai assustar a imprensa mundial. Falou do Irã, como falou a Nelly Pereira. E ele deixou claro que jamais teria acontecido o que aconteceu com Israel se fosse ele o presidente. Ele disse que o Irã não tinha dinheiro e agora o Irã se reforçou e está inclusive virando uma potência nuclear, justamente a fraqueza dos democratas no poder. E esse discurso, diante daquilo que aconteceu lá na Pensilvânia, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai causar um tsunami. Por quê? Vamos lá agora. Já fiz aqui um resumo, foi um discurso de 1h e 35 minutos. Eu falei de alguns trechos. Ele disse que jamais teria acontecido com Israel. E ele disse novamente que ele conversa com os líderes mundiais, mas que ele não vai permitir. Inclusive ele chegou a falar o seguinte: a China não vai querer, vai querer entrar com os carros aqui dentro? Não tem problema. Nós vamos colocar impostos e barreiras comerciais que vão ficar muito mais caro e não vai ser atrativo para a população. Em contrapartida, nós vamos abaixar impostos. Ele não falou do Brasil, não citou o Brasil, mas ele deixou claro que ele vai ser contra a Agenda Verde. E na contramão daquilo que faz o governo brasileiro e que a imprensa passa a mão, ele falou que a população não tem que pagar tantos impostos, ele falou em diminuir tributos. Ele disse que o americano médio não aguenta mais a inflação que existe aqui, a quantidade de impostos que são cobrados. Ah, se o Trump visse o que está acontecendo com o Taxade. Se o Trump visse o que está acontecendo com o Taxade. Mas ele deixou bem claro que ele precisa dos aliados. Ele falou até do Afeganistão e da vergonha americana com a retirada das suas tropas, deixando armas para o Afeganistão que agora estão sendo vendidas para alimentar o governo do Talibã. Trump tocou na ferida internacional. E ele citou várias vezes Deus. Ele, que não é o cara que posso dizer um religioso fervoroso, citou várias vezes a Deus e agradeceu a Deus por estar vivo. Ele deixou isso bem claro. Portanto, o discurso dele não foi um discurso de quem está dormindo. Fala aí, tio Baio. Não foi assim o discurso dele. Foi um discurso forte. Um discurso forte. E o Dana White, que é o chefe do UFC, né, das lutas, muito tradicional aqui nos Estados Unidos, ele falou um pouco antes, e ele citou que Trump é o homem certo para lutar por uma América gigante novamente.